A igreja de Atos, ela nasce pela palavra de Deus. A igreja de Atos, ela não nasce de uma vaidade minha, porque eu nem queria abrir esse ministério, mas a palavra de Deus, ela foi latente, a voz de Deus, ela foi latente, pulsante na minha vida, que eu não tive como não obedecer esse chamado. A verdade é que eu tenho um chamado que em uma determinada denominação eu fiquei por 11 anos como obreiro. Nessa determinação que eu tenho hoje, nessa denominação eu quase fui a pastor por 2 vezes nessa denominação. Uma denominação grande, e por 2 vezes eu fui ali chamado a pastorear. E por motivos que eu entendo que não era o momento, porque naquela época poderia ser a vontade do homem, porque eu sempre tive essa força, esse desejo de trabalhar na obra de Deus. Porque eu sei que de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Então eu não posso dar menos para Ele do que aquilo que Ele me deu. Ele me tirou do suicídio, Ele me tirou da droga, Ele me tirou da bebida, Ele me limpou, Ele me salvou. Ele me deu vida. Ele deu a vida por mim. E eu não posso dar menos para Ele do que a minha própria vida. E a igreja de Atos, ela vem se amadurecendo. Esse chamado, ele vem se amadurecendo nesses 24 anos de evangelho. Tem 24 anos que eu conheci o evangelho, que eu me converti. E nunca retrocedi, nunca voltei atrás. Então assim, foram momentos que hoje eu vejo que Deus estava me forjando. Nesses 24 anos de evangelho eu já passei por tantas coisas. Já provei a palavra de Deus, eu já provei essa palavra. Eu já passei por momentos que eu provei essa palavra. E ela não falhou. E ela não falhou. Então assim, nesse tempo todo, Deus foi me forjando uma estrutura para chegar neste momento, na igreja de Atos. E uma coincidência, a cidade de Abaeté foi onde eu conheci o evangelho pela primeira vez. E na cidade de Abaeté é onde eu estou abrindo o ministério direcionado pelo Espírito Santo. Esse ministério é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não tenho dúvida quanto a este ministério. É um ministério que vai crescer, é um ministério que vai desenvolver, é um ministério que vai trabalhar com a palavra, com a libertação e com o Espírito Santo como base. Porque o Espírito Santo, ele tem que ser a base desse ministério. Ele tem que ter voz, o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo aqui, ele tem que ter prioridade. E para que nós possamos ouvir a direção do Espírito Santo, nós que estamos na direção, nós precisamos ser espirituais. Porque o Espírito não fala com a carne. Como que nós vamos ouvir a direção de Deus? Como que nós vamos ouvir aquilo que Deus quer que nós passamos para a igreja? Quando nós formos Espírito. Por isso que nós buscamos. Então nós queremos trazer a igreja de Atos aos tempos antigos de Atos. Uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja fervorosa na evangelização, na comunhão com o próximo, na libertação. Nós queremos caminhar com as 2 âncoras da igreja de Atos, que era oração e poder. Os discípulos, eles eram fervorosos na oração e no poder. Então é isso que nós queremos resgatar na igreja de Atos. Você é o nosso convidado. Então a igreja de Atos, ela nasce nesse sentido. Não é da vaidade, porque eu não queria. Eu sei que eu tenho chamado, mas eu estava me programando para daqui 3, 4 anos ainda. Mas Deus falou, não, é agora, o momento é agora. E eu fui perturbado no espírito. Enquanto eu não tomei essas direções, eu não consegui ter tranquilidade para dormir. Busquei alguns escapes, busquei algumas desculpas, mas não teve como eu ouvir a voz de Deus. Então aqui eu quero deixar para você que está nos assistindo, que nos acompanha pelo o Instagram, você é o nosso convidado. A igreja de Atos está aqui, uma casa simples,
mas você pode ter certeza, cheia de fé, de palavra e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.